Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos embarcar em uma jornada diferente. Preparem-se para um mergulho no passado, não como observadores distantes, mas como protagonistas. Imagine que, de repente, você se encontra catapultado para o coração da Idade Média, um lugar onde a conexão mais rápida é um pombo-correio e a internet é apenas um delírio febril. Parece divertido, certo? Você provavelmente não sobreviveria a isso. Suas habilidades digitais, sua dependência do GPS, sua ideia de self-defense baseada em tutoriais do YouTube, tudo isso é completamente inútil aqui. Na verdade, a maioria das coisas que você aprendeu e valoriza no mundo moderno não serviria para nada. Sua rotina matinal seria uma luta épica contra a falta de saneamento e seu café viria diretamente da fonte mais próxima, que provavelmente também é o local onde os animais se banham. Seu smartphone, seu fiel companheiro, seria um pedaço de metal inútil e a única nuvem que você conheceria seria a que carrega chuva. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. É sério, a vida na Idade Média não te daria tempo para isso. Imagine-se sem acesso à informação, sem um chuveiro quente, sem um único aplicativo de delivery. A cada passo, um desafio. A cada cheiro, uma nova perspectiva sobre a higiene pessoal da época. E se você acha que as câmeras de segurança são invasivas, espere até ver a vigilância social de uma vila medieval. As fofocas viajam mais rápido do que qualquer rede social. Não há filtros, não há emojis, apenas a dura e crua realidade de uma existência que faria qualquer um de nós implorar pelo Wi-Fi. Você se sentiria como um peixe fora d'água, um alienígena desajeitado em um mundo de cavaleiros e camponeses. Sua alimentação seria baseada no que você conseguir caçar ou plantar, e suas noites seriam iluminadas apenas pela fogueira, se você tivesse uma. Nada de Netflix, nada de podcasts. Apenas o som do vento, dos animais e talvez de um trovador local desafinando. Parece um pesadelo, não é? Mas não se preocupe, estamos apenas começando. Convido vocês a comentarem de onde estão assistindo e a hora local. É fascinante ver como nos conectamos através do tempo e do espaço. Agora, como já é de costume, diminua as luzes. Você está aqui. E isso é tudo o que importa agora. Deixe o mundo lá fora e venha comigo para mais uma noite de história e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você não está mais na sua cama aconchegante com seu cobertor favorito e o abajur ligado. O cheiro de sabão e amaciante desapareceu, substituído por um odor pungente de terra úmida, fumaça de turfa e uma pitada de... Bem, você prefere não identificar. Seus olhos, acostumados com a luz artificial das telas, lutam para se ajustar à penumbra constante que permeia tudo ao seu redor. A visão é um emaranhado de sombras dançantes, e o ar é denso, quase palpável, com poeira e o mofo que parece ter se instalado em cada fibra do seu novo e estranho vestuário. O chão sob seus pés não é o carpete macio ou o piso frio que você conhece, mas uma superfície irregular e fria, provavelmente de terra batida ou pedras mal encaixadas, que o faz cambalear um pouco. Você tenta se orientar, mas não há placas, nem semáforos, nem a familiar arquitetura que guia sua vida moderna. Apenas construções rústicas de madeira e palha que parecem ter brotado da própria terra. As vozes ao seu redor são diferentes, um dialeto áspero e gutural que você mal consegue decifrar, misturado com o balido de ovelhas, o coachar de galinhas e o latido distante de um cão. Os sons são estranhos, mas de alguma forma autênticos, e você sente uma pitada de vertigem ao perceber que este é, de fato, o seu novo presente. Não há como ligar para casa. Não há como pesquisar como sobreviver na Idade Média no Google. Você está sozinho, sem as ferramentas que o tornaram competente em sua própria era. O simples ato de andar em linha reta sem tropeçar
parece um desafio olímpico. Cada respiração é um lembrete de que o ar é mais pesado, mais impuro, e a cada piscada você espera que a imagem do seu quarto moderno retorne, mas ela não volta. A realidade medieval é uma onda que o atinge com força total, e você precisa se adaptar, e rápido. A falta de higiene é um dos primeiros choques. Água corrente é um luxo inimaginável, e banhos são raros, talvez uma vez por mês, se tiver sorte. O cheiro de corpos suados, animais e resíduos se mistura em uma fragrância que se agarra às suas narinas. Você se lembra das suas longas duchas quentes, do sabonete perfumado e da pasta de dente com flúor e sente uma pontada de saudade. Aqui, a limpeza é uma questão de esfregar a sujeira com areia ou cinzas. E sua roupa, se é que pode ser chamada assim, é uma camada de lã áspera e suja que parece ter sido usada por gerações. O conforto térmico é inexistente. O frio da noite penetra os ossos e o calor do dia é abafado e úmido. Seus tênis confortáveis foram substituídos por sapatos de couro duro e inflexível, que rangem a cada passo e parecem projetados para causar bolhas. Ainda pior é a ausência de privacidade. As casas são pequenas e as famílias vivem amontoadas. Você não tem um quarto próprio, nem um banheiro privativo. As necessidades são feitas em latrinas comunitárias e a ideia de um espaço pessoal é uma abstração. Se você fosse um assassino, a ideia de se mover sem ser notado seria ainda mais difícil. Na Idade Média, as pessoas eram mais observadoras porque dependiam umas das outras e porque não havia distrações digitais. Um rosto novo, uma roupa diferente, um sotaque estranho, tudo isso chamava a atenção imediatamente. É um mundo onde as paredes têm ouvidos e as janelas servem para os vizinhos bisbilhotarem. A sua vida privada, se é que algum dia teve uma, agora é domínio público. As doenças e a falta de medicina moderna também são uma preocupação constante. Uma simples gripe poderia ser fatal. Um corte no dedo poderia levar a uma infecção que resultaria em amputação ou morte. Você se lembra das farmácias modernas, repletas de antibióticos e analgésicos, e sente um calafrio. Aqui, a cura é feita com ervas e orações. E a superstição é tão comum quanto a ciência. Historiadores ainda debatem a eficácia real de muitos dos tratamentos medievais. Mas para você, a perspectiva é assustadora. Você percebe que sua imunidade é um produto do seu tempo e o ar que você respira aqui está cheio de patógenos que seu corpo nunca encontrou. O menor arranhão parece uma ameaça mortal. A alimentação é monótona e muitas vezes escassa. Pão e cerveja são a base, complementados por vegetais da estação e, ocasionalmente, um pouco de carne. Você sente falta da variedade de sabores, dos temperos, dos pratos exóticos. Aqui, cada refeição é uma questão de sobrevivência e não de prazer. Além disso, a água é um risco. Beber água de fontes contaminadas é uma das principais causas de doenças. Você se lembra da água filtrada da torneira, das garrafas de água mineral e percebe o quão privilegiado você era. E a comida estragada? Não há geladeiras, então a conservação é feita com sal, fumaça ou vinagre, métodos que alteram drasticamente o sabor e a textura dos alimentos. Aquela sua dieta balanceada e personalizada? Esqueça. Você, um ser acostumado à eficiência e ao imediatismo, se vê em um mundo onde tudo é lento e manual. A agricultura é feita com arados puxados por animais. A comunicação leva dias ou semanas e a produção de qualquer coisa exige um esforço físico exaustivo. Você, que passava horas na academia para manter a forma, agora entende que a força física não era uma opção, mas uma necessidade diária para a sobrevivência. E a violência, ela é uma constante. Não há leis como você conhece. Não há polícia para proteger os fracos. Os conflitos são resolvidos com a espada.
e a justiça é brutal e rápida. Você percebe que sua falta de treinamento em combate corpo a corpo o coloca em uma desvantagem terrível. Você, um moderno, sem conhecimento das artes marciais medievais, seria um alvo fácil. Ainda cambaleando da sua chegada abrupta, você mal tem tempo para processar o fedor persistente de estábulos e a visão perturbadora de esgotos a céu aberto, antes que a realidade da sua situação atual se imponha com uma clareza brutal. Você é um assassino. Ou pelo menos foi transportado para este cenário com essa designação. Um pergaminho áspero e amarelado que antes você supunha ser uma piada de mau gosto, agora se desenrola em suas mãos, revelando uma caligrafia densa e arcaica que, para sua surpresa, você consegue entender. É uma ordem, um nome, um prazo, seu primeiro alvo. O nome é Sir Cailan, um cavaleiro aparentemente menor, mas com uma reputação local de crueldade e uma certa inconveniência política. No seu mundo, você estaria digitando esse nome em um motor de busca, traçando cada passo dele através de redes sociais e bancos de dados públicos. Aqui, tudo o que você tem é uma descrição vaga. Um homem corpulento, com barba ruiva e um elmo de javali, frequentemente visto nas proximidades do moinho local. Seus instintos modernos gritam por um plano, uma estratégia baseada em vigilância por satélite, grampos telefônicos ou talvez um drone. Mas você não tem nada disso. A única coisa que você tem é o par de olhos que carrega em sua cabeça e talvez a capacidade de se misturar. Ou não. Você se lembra dos filmes e jogos onde assassinos medievais saltavam de telhados, se esgueiravam por becos escuros e desapareciam na névoa. A realidade é um tapa na cara. Primeiro, você precisa chegar ao moinho. E chegar lá não é uma simples corrida de táxi ou um passeio de metrô. A distância, que parece uma caminhada de 20 minutos no seu mundo, aqui é uma jornada incerta através de estradas de terra batida, enlameadas pela chuva recente e campos abertos onde você seria visível a quilômetros de distância. Você sente o peso da incerteza a cada passo. A locomoção por si só é um desafio. Seus pés já estão doloridos nos sapatos de couro que parecem feitos para tortura, não para caminhar. Cada pedra, cada depressão na trilha é um lembrete da falta de infraestrutura. Não há atalhos pavimentados, não há transporte público eficiente. Talvez uma carroça de feno passe, mas a ideia de se esconder nela, como nos filmes, parece mais arriscada do que prática. Você seria notado, questionado, talvez até atacado. A ideia de simplesmente pegar um cavalo, como um verdadeiro assassino faria em uma história de fantasia, é risível. Cavalos custam uma fortuna, exigem cuidado e, o mais importante, seriam imediatamente associados a você, tornando a fuga impossível. Se você fosse um cavaleiro, até a escolha da cor do seu corcel seria motivo de debate acadêmico entre os historiadores. Ao se aproximar da área do moinho, você percebe que a descrição é uma ilusão. O moinho não é um edifício isolado e misterioso. É o centro da vida da aldeia. Camponeses trabalham nos campos próximos, crianças correm e gritam, e o som constante da moagem do grão ecoa pelo ar. Não há como se esgueirar sem ser visto. Cada movimento é público. Seus olhos, acostumados a escanear telas e a ignorar o mundo ao redor, agora precisam processar cada detalhe, cada rosto, cada sombra. Você tenta se lembrar de alguma dica de espionagem do seu mundo, algo sobre blending in, mas suas roupas, sua postura e até mesmo a forma como você respira parecem denunciá-lo como um forasteiro. Não há cafeterias onde se sentar e observar discretamente, nem mesmo um banco de praça. Ainda pior, a segurança na Idade Média não é sobre câmeras e alarmes, mas sobre vigilância comunitária e brutalidade. Qualquer pessoa estranha em uma aldeia é imediatamente notada e muitas vezes encarada com desconfiança.
As pessoas aqui vivem em um estado de alerta constante, seja por ameaças de invasores, animais selvagens ou doenças. Sua presença é uma anomalia que grita por atenção. Você se lembra de um fato histórico curioso. Em algumas vilas medievais, era comum que os habitantes mais velhos se sentassem perto da estrada principal apenas para observar quem entrava e saía. Uma espécie de rede social analógica de vigilância e muito eficaz. Você, que nunca se importou em chamar a atenção nas ruas da sua cidade, agora sente cada olhar sobre você, cada sussurro. A ideia de um assassinato silencioso se esvai a cada segundo. Não há silenciadores para as armas medievais. Uma espada, um punhal, um machado, todos fazem barulho. E a menos que você fosse um exímio arqueiro, o risco de errar o alvo e alertar a todos seria enorme. Você não tem habilidades de combate, não tem treinamento em armas brancas. O simples ato de empunhar um punhal parece desajeitado em suas mãos. Você se lembra de ter visto vídeos de demonstrações de esgrima histórica, mas isso está longe de ser a realidade de um confronto. O seu instinto grita por um método limpo, rápido, mas a Idade Média só oferece métodos sujos e demorados. O ambiente em si conspira contra você. A iluminação é mínima. Durante o dia, o sol é a única fonte de luz. À noite, fogueiras e tochas produzem sombras traiçoeiras e flutuantes, que podem tanto esconder quanto revelar. Não há como se esconder na escuridão total, porque a escuridão total é perigosa por si só, cheia de animais selvagens e outros perigos. A cada instante, você questiona se realmente pensou sobre as ramificações de uma ação tão definitiva. A ideia de que você poderia simplesmente desaparecer após o ato é ingênua. Sua imagem ficaria gravada na memória das pessoas e a notícia se espalharia. Na Idade Média, a reputação era tudo, e um assassinato chocaria a comunidade, tornando a busca por você ainda mais implacável. Além disso, a logística de um assassinato é impensável para alguém da sua era. Onde você esconderia o corpo? Como você se livraria das evidências? Não há kits forenses, mas as pessoas daquela época eram surpreendentemente boas em rastrear pistas, como pegadas na lama ou fios de roupa. Historiadores ainda debatem sobre o quão sofisticados eram os métodos de investigação da época, mas é certo que não havia impunidade para grandes crimes. Você percebe que sua mentalidade moderna de cometer um crime e se safar é infantilmente ingênua neste ambiente. A Idade Média não oferece anonimato. Oferece uma constante e muitas vezes incômoda proximidade com a vida de seus vizinhos. Com a missão de assassinar Sir Cailan martelando em sua cabeça, você se vê diante do que seriam suas ferramentas na Idade Média. Esqueça o arsenal de um agente secreto com gadgets de alta tecnologia e armas silenciosas. O que você tem à disposição são itens que, no seu mundo, estariam em um museu de antiguidades ou no fundo de um baú empoeirado de uma feira de artesanato. Seu kit de assassino medieval se resume a um punhal de ferro forjado grosseiramente, que parece mais uma faca de açougueiro enferrujada e talvez um arco e algumas flechas, se você tiver sorte de encontrar um armeiro disposto a vender para um estranho sem fazer muitas perguntas. A qualidade da metalurgia é rudimentar, e a ideia de uma lâmina afiada como navalha é quase uma fantasia. As arestas são ásperas, o peso é desajeitado, e o cabo de madeira parece pronto para soltar farpas a qualquer momento. Você tenta empunhar o punhal e a sensação é completamente diferente da sua caneta esferográfica ou do seu controle de videogame. O peso é irregular e a lâmina não parece ter um ponto de equilíbrio. Se você tivesse que lutar com isso, seria como tentar espetar uma maçã com um espeto de churrasco torto. A precisão, a agilidade, tudo o que você associa a uma arma eficaz está ausente. E o arco? Ah, o arco. No seu mundo,
você mal consegue acertar o alvo em um jogo de dardos. Aqui, você está prestes a usar uma arma que exige anos de prática, força física considerável e uma pontaria impecável. Você puxa a corda e ela range, parecendo que vai arrebentar a qualquer momento. Suas mãos tremem e a flecha, com penas de verdade e uma ponta de metal, que parece um pedaço de sucata, balança precariamente. Acertar um alvo em movimento, a uma distância considerável, em um ambiente rural e imprevisível, parece mais um milagre do que uma habilidade. A vestimenta é outro desafio. Você não tem roupas furtivas, de tecido tecnológico que absorve o som e o calor. Suas roupas são de lã grossa e linho, que arranham a pele e fazem barulho a cada movimento. Elas não oferecem camuflagem, e o cheiro delas, impregnado com a fumaça das lareiras e o suor, não é exatamente discreto. Se você tentar se mover em silêncio, o farfalhar do tecido seria como uma corneta anunciando sua presença. O seu uniforme de assassino é, na verdade, uma túnica que te faz parecer um camponês perdido, o que pode ser um disfarce, mas não oferece nenhuma vantagem tática. Historiadores ainda debatem sobre o quão silenciosos os assassinos medievais realmente eram. Mas o consenso é que a descrição era mais sobre se misturar do que sobre ser invisível. A falta de ferramentas modernas é um golpe severo. Onde está sua lanterna tática? Sua câmera de visão noturna? Seu comunicador? Nada disso existe. A luz é a do sol ou de uma tocha flamejante, que é mais um farol do que um item furtivo. A navegação é feita por marcos naturais, estrelas, ou perguntando a estranhos, o que para um assassino é um risco inaceitável. Você se lembra da facilidade de abrir portas com uma gazua ou desativar um sistema de segurança com um toque. Aqui, uma porta trancada significa um cadeado de ferro maciço que precisaria ser arrombado com força bruta, fazendo um escândalo, ou uma chave que você não tem. O planejamento que você está acostumado com plantas baixas e rotas de fuga mapeadas em um aplicativo é impossível. Além disso, a sanidade do seu plano é questionável. Você, que nunca teve que se preocupar em afiar uma lâmina, agora se vê com um punhal que mal cortaria um pedaço de pão duro. A manutenção das ferramentas era uma habilidade vital na Idade Média. Um fato interessante é que muitos ferreiros medievais eram considerados figuras quase místicas devido à sua habilidade de transformar metal bruto em ferramentas e armas. Você não tem essa habilidade nem o conhecimento para afiar sua arma sem se cortar gravemente. E o simples ato de esconder essas armas em sua pessoa, sem parecer suspeito, já é um desafio. O punhal, por exemplo, não se encaixa discretamente em seu cinto, e o arco é grande demais para ser escondido sob uma capa. Ainda, as condições climáticas desempenham um papel crucial. Chuva transformaria as estradas em rios de lama, impossibilitando qualquer movimento furtivo e tornando suas roupas ainda mais pesadas e ruidosas. O vento forte poderia desviar suas flechas e abafar os sons. O frio congelaria seus dedos, dificultando o manuseio de qualquer arma. Você se lembra dos relatórios meteorológicos precisos em seu telefone que te ajudavam a planejar seu dia. Aqui, você depende do céu e da sabedoria popular, que nem sempre é precisa. Uma curiosidade, em algumas regiões da Europa medieval, a previsão do tempo era feita observando o comportamento de certos animais ou a cor das nuvens ao amanhecer. A cultura local e os costumes também são um obstáculo inesperado. Você não fala o dialeto local fluentemente, o que te torna um alvo fácil para a desconfiança. As pessoas da Idade Média eram desconfiadas de estranhos, e qualquer comportamento que fugisse da norma seria imediatamente notado. Sua linguagem corporal, seus gestos, tudo o que é natural para você em seu mundo pode ser interpretado de forma diferente aqui, talvez como uma ameaça ou uma ofensa. Você se lembra de ter aprendido sobre a importância da comunicação não verbal em cursos de treinamento,
Mas aqui é uma questão de sobrevivência. A falta de conhecimento sobre as hierarquias sociais, as superstições e as tradições locais pode te levar a cometer erros fatais. Por fim, a mentalidade da época é um inimigo silencioso. A Idade Média não era um tempo de anonimato. As pessoas viviam em comunidades pequenas e interconectadas. Cada rosto era conhecido, cada história era contada. Se você cometesse um ato violento, sua identidade seria rapidamente espalhada por toda a região. Não havia como desaparecer em uma grande cidade, como você talvez fizesse no seu mundo. Sua única chance seria se misturar, o que com sua aparência e habilidades modernas é quase impossível. Você percebe que sua mentalidade de assassino moderno está completamente desatualizada e que, na verdade, você não tem as ferramentas, as habilidades ou o ambiente para ter sucesso como um assassino na Idade Média. É uma dura lição sobre a fragilidade da sua existência em um mundo que não foi feito para você. Com as suas ferramentas rudimentares em mãos, ou mais precisamente, atrapalhando seus movimentos, a próxima fase da sua missão de assassino medieval se apresenta: vigilância e rastreamento. No seu mundo, isso significaria abrir um aplicativo de mapeamento, talvez verificar feeds de câmeras de segurança, ou até mesmo contratar um detetive particular com acesso a bancos de dados sigilosos. Aqui, o conceito de dados é o que você consegue coletar com seus próprios olhos e ouvidos, andando pelas ruas de terra batida. Sir Cailan, seu alvo, não tem um perfil no LinkedIn, nem uma conta no Instagram para você stalkear. A única maneira de encontrá-lo e entender seus hábitos é literalmente segui-lo. E isso, meu amigo, é infinitamente mais difícil do que parece. Primeiro, a caminhada. Não há carros, bicicletas ou transporte público. Você está a pé, em sapatos desconfortáveis, atravessando vilas e campos que parecem saídos de uma pintura renascentista, só que com cheiros bem menos agradáveis. As distâncias são enganosas e a noção de tempo é fluida. O que você consideraria uma curta caminhada de 10 minutos pode levar 1 hora, dependendo do terreno e dos obstáculos. E você não pode simplesmente caminhar rápido. A pressa pode levantar suspeitas. As pessoas da Idade Média tinham um ritmo de vida mais lento, e qualquer desvio desse ritmo seria notado. Uma curiosidade: muitos viajantes medievais calculavam distâncias em dias de marcha, o que demonstra o quão intensas eram as jornadas. A discrição é o seu maior inimigo. Você não tem um casaco com capuz que te faz parecer um espectro nas sombras, nem óculos escuros que escondem seus olhos. Suas roupas de linho e lã fazem barulho, e o seu andar, acostumado ao concreto e à suavidade, é desajeitado em superfícies irregulares. Cada galho quebra sob seus pés, cada poça de lama espirra em suas calças, e não há onde se esconder de verdade. As casas são esparsas, as árvores oferecem pouca cobertura em uma floresta rala, e os campos abertos são um convite para ser avistado. Se você tentar se agachar atrás de um arbusto, um pastor de ovelhas ou um camponês arando o campo pode facilmente te ver e questionar sua presença. Historiadores ainda debatem sobre as táticas de espionagem medievais, mas a verdade é que muitas delas se baseavam em informantes e na sorte. O clima também não colabora. Se chover, a lama gruda nos seus sapatos, tornando cada passo um esforço hercúleo e barulhento. Se o sol estiver forte, o calor fará você suar profusamente, e o cheiro pode te denunciar a metros de distância. O vento forte poderia carregar sua voz, ou o barulho de seus passos. Você sente falta dos aplicativos de previsão do tempo, da capacidade de se vestir adequadamente para cada condição. Aqui, você está à mercê dos elementos, e eles não se importam com a sua missão secreta. A população local é um desafio à parte. No seu mundo, as pessoas estão imersas em seus próprios mundos digitais, muitas vezes alheias ao que acontece ao redor.
Na Idade Média, as pessoas são observadoras e interconectadas. Em uma aldeia pequena, todos se conhecem e qualquer rosto novo é imediatamente notado. Se Sir Callan tiver um séquito ou se ele for uma figura pública, as pessoas ao redor dele estarão em constante vigilância. Você não pode simplesmente sentar em um café e observar. Não há cafés. Você teria que se misturar em uma taverna, onde seria o centro das atenções, ou se esconder nas sombras, onde seria ainda mais suspeito. A comunicação é oral e visual. Fofocas se espalham como fogo em palha seca. Além disso, a infraestrutura medieval é inexistente para um rastreador. Não há câmeras de segurança, não há telefones para monitorar comunicações, nem sequer ruas nomeadas ou números de casas. A localização é descrita por Marcos como a casa perto da Grande Carvalho, ou o caminho que leva ao rio. Se você perder seu alvo de vista por alguns segundos, ele pode ter virado uma esquina sem nome ou entrado em uma das muitas portas idênticas. A ideia de perder a trilha é literal aqui, pois não há um GPS para te guiar. Você está confiando apenas em sua memória visual e no seu senso de direção, que provavelmente está prejudicado pelo estresse. A ausência de um plano B é assustadora. No seu mundo, se um plano falha, você pode ter um backup, uma rota de fuga alternativa ou a capacidade de chamar reforços. Aqui, cada passo é um risco e um erro pode ser fatal. Você não tem um carro esperando com o motor ligado, nem um esconderijo seguro para onde ir. Sua vida depende da sua capacidade de se adaptar e improvisar, algo que a sua vida moderna não te preparou para fazer. A simples ideia de precisar de um banheiro em um momento inoportuno é um problema logístico que pode comprometer sua missão. E a fome e a sede, elas são distrações constantes, roubando sua concentração e sua energia. Você se lembra de um filme de espionagem onde o herói usava um mapa detalhado e uma escuta minúscula? Aqui, seu mapa é um esboço mental do terreno e sua escuta é a sua própria audição, que é constantemente bombardeada por ruídos de animais, trabalho e conversas indistintas. A ideia de obter informações sobre o alvo através de fontes confiáveis é um luxo. Você teria que confiar em fofocas, rumores ou em informações obtidas de bêbados em tavernas, todas fontes altamente questionáveis e perigosas. Você percebe que ser um assassino na Idade Média não é uma questão de inteligência ou habilidade, mas de pura sorte e uma resistência física e mental que você simplesmente não possui. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, e a missão de assassinar Sir Callan parece cada vez mais como uma sentença de morte para você. A cada passo hesitante que você dá na direção do moinho, a ideia de se esgueirar e se esconder na Idade Média se revela uma piada cruel. No seu mundo, as sombras são convenientes. Cantos de rua escuros sob viadutos, becos iluminados apenas por um flash de relâmpago, ou a escuridão artificial de um cinema vazio. Aqui, a escuridão é um monstro primordial. Não há luz elétrica, nem postes de iluminação, nem a poluição luminosa que você tanto ignorava. Quando o sol se põe, a escuridão é quase total, um manto denso que engole tudo. E essa escuridão, que você imaginaria ser sua aliada, é na verdade um território inimigo, repleto de perigos reais e imaginários. Você tenta se mover sob o manto da noite. O cheiro de fumaça de lenha e de lixo orgânico paira no ar, misturado com o orvalho gelado que começa a baixar. Seus olhos, acostumados à visão noturna aprimorada por telas de LED, lutam para discernir qualquer coisa além de borrões e silhuetas fantasmagóricas. Cada galho seco sob seus pés parece uma explosão, e o farfalhar das suas roupas é um anúncio alto demais para o seu gosto. A ideia de furtividade se desfaz. Não há concreto macio para abafar seus passos, apenas terra irregular e pedras soltas que ameaçam fazê-lo tropeçar a cada instante.
Você se lembra de ter visto vídeos de parkour, onde as pessoas se movem silenciosamente por ambientes urbanos e sente uma pontada de ironia. Aqui, o máximo que você consegue é evitar cair de cara no chão. As sombras que você busca não são aliadas. Elas são cheias de riscos. Lobos, javalis e outros animais selvagens espreitam, e não apenas animais. Bandidos, desertores e até mesmo espíritos folclóricos, para a mentalidade da época, habitam a escuridão. O silêncio da noite não é sereno. É o silêncio de algo à espreita. Historiadores ainda debatem sobre a verdadeira extensão da criminalidade rural na Idade Média. Mas é certo que as estradas e os caminhos eram perigosos após o anoitecer. Você, que teme uma conexão de internet lenta, agora teme ser o jantar de um lobo faminto. Ainda, a percepção sensorial das pessoas medievais era afiada. Eles dependiam da audição e do olfato de uma forma que você não consegue mais. Seus ouvidos estão acostumados ao barulho constante de cidades e carros, os deles ao sussurro do vento e ao rangido de uma porta distante. O menor som incomum seria notado. Um fato interessante é que muitos camponeses conseguiam prever a chegada de um estranho apenas pelo cheiro, uma mistura de fumaça de fogueira diferente ou um odor incomum nas roupas. Seu perfume moderno ou a ausência dele já seria um sinal de alerta. Você não pode se esconder do olfato deles. A iluminação artificial da época, quando existe, é sua inimiga. As tochas e fogueiras, embora poucas, lançam luzes bruxuleantes e sombras dançantes que podem te revelar em um piscar de olhos. Não há uma luz estável e previsível onde você pode se posicionar. A cada lufada de vento, as sombras se movem, e o que antes era um esconderijo seguro, agora é uma área exposta. Você se lembra dos seus óculos de visão noturna em jogos de videogame e sente uma frustração infantil. Aqui você está completamente cego. A arquitetura medieval também não ajuda. As construções são robustas, com poucas janelas no térreo e portas pesadas. Não há telhados planos para se mover, e os beirais são irregulares e cheios de musgo. A ideia de escalar uma parede para entrar em uma casa parece uma cena de comédia, não de um thriller. Você não tem ganchos de escalada nem treinamento de rapel. As paredes de pedra são frias e ásperas, e o risco de cair e quebrar um osso é altíssimo, com consequências que seriam catastróficas. Você sente falta da familiaridade dos edifícios modernos, com suas escadas de incêndio e saídas de emergência claramente marcadas. A vestimenta é um obstáculo constante. Aquelas suas roupas de lã, que pareciam uma boa ideia para o frio, agora são um fardo pesado e barulhento. Elas não oferecem nenhuma agilidade e a liberdade de movimento é limitada. Se você tentar correr, o tecido se agarra ao seu corpo. E os sapatos de couro duro te fazem parecer um pato desajeitado. A ideia de se fundir com o ambiente, como um mestre do parkour urbano, é impossível. Você se destaca como um farol em uma noite de neblina. Por fim, a psicologia do medo na Idade Média é algo que você nunca experimentou. As pessoas viviam com o medo constante de pragas, da fome, de invasões e de forças sobrenaturais. Esse medo aguçava seus sentidos e sua desconfiança. Qualquer coisa fora do comum, qualquer sombra errante, seria imediatamente associada a algo perigoso. Você não é apenas um estranho. Você é uma ameaça em potencial. E cada olhar é um interrogatório silencioso. Sua incapacidade de entender os códigos sociais e as superstições locais te torna ainda mais vulnerável. Você se lembra de ter lido sobre a peste negra e como o medo alterou a percepção das pessoas. E agora você está vivendo essa atmosfera de paranoia. Você percebe que a arte de se mover sem ser visto, de desaparecer nas sombras, é uma habilidade que os assassinos medievais possuíam por necessidade, não por escolha. Eles tinham que ser parte do ambiente,
entender seus fluxos e se tornar quase invisíveis. Você, um produto de um mundo onde o brilho de uma tela é sua companhia constante, está irremediavelmente em desvantagem. A escuridão não é um esconderijo, é um campo minado. Com a realidade da sua inaptidão para a furtividade se chocando contra você como um cavaleiro em armadura completa, surge a próxima ideia que no seu mundo seria uma solução óbvia, um disfarce. Você se lembra de filmes de espionagem onde o protagonista muda de identidade com a facilidade de trocar de roupa, adotando sotaques e posturas que o tornam irreconhecível. Aqui, na Idade Média, a sua tentativa de disfarce é um espetáculo lamentável. Você não tem um guarda-roupa de figurinos pré-selecionados, nem uma equipe de maquiadores para transformar seu rosto. O que você tem é o que conseguiu juntar. Talvez uma capa surrada, um chapéu de palha amassado ou até mesmo um pouco de sujeira estratégica no rosto. Você veste a capa, sentindo o tecido áspero e empoeirado contra sua pele. O cheiro é de mofo e algo indefinível que você prefere não pensar. O chapéu, grande demais, escorrega pela sua testa, bloqueando sua visão. Você tenta andar como um camponês, com os ombros curvados e um passo mais lento. Mas seu corpo, acostumado à postura ereta e ao ritmo acelerado da vida moderna, resiste. Seus movimentos são desajeitados e você tropeça nos próprios pés. As pessoas na Idade Média eram mestres em observar a linguagem corporal e a sua grita forasteiro desajeitado. Um fato histórico interessante é que, em muitas sociedades medievais, a vestimenta não era apenas uma questão de moda, mas um indicador social e profissional claro. Um camponês se vestia como camponês, um artesão como artesão, e qualquer desvio era imediatamente notado. A linguagem é o seu primeiro e maior inimigo. Você pode entender o dialeto arcaico, mas o seu sotaque moderno é inconfundível. Tente conversar com alguém e você parecerá um ator de cinema tentando um papel histórico. Cada frase, cada escolha de palavra te denuncia. Não há escolas de idiomas para aprender o sotaque local, nem aplicativos de tradução instantânea. A comunicação é uma arte de nuances e gírias regionais, e você está completamente por fora. Historiadores ainda debatem a diversidade dos dialetos medievais, mas é certo que as diferenças eram marcantes de uma região para outra. Uma curiosidade: em algumas áreas, um simples erro de pronúncia poderia indicar sua origem e até mesmo sua classe social. A aparência física também conspira contra você. Suas mãos, macias e sem calos, revelam uma vida de conforto e pouca labuta manual. Seu rosto, talvez com um corte de cabelo moderno ou uma barba parada, não se encaixa na estética medieval. A pele pálida, se você passou muito tempo em escritórios, é um contraste gritante com a pele bronzeada e calejada dos camponeses. As pessoas medievais eram altamente observadoras, e qualquer traço que fugisse do padrão seria imediatamente notado e questionado. Você não tem como mudar sua genética ou as marcas do seu tempo. Ainda pior, a falta de conhecimento sobre as rotinas e costumes locais é um buraco negro em seu disfarce. Você não sabe como um fazendeiro ara a terra, como um ferreiro forja metal ou como as mulheres tecem. Cada interação social é um campo minado. Se alguém te perguntar sobre sua colheita ou sobre o preço do porco no mercado, você estará em apuros. A sua ignorância seria tão óbvia quanto um letreiro de neon em uma noite sem lua. Você se lembra de ter feito uma pesquisa rápida sobre a Idade Média antes de ser jogado aqui. Mas isso é como tentar aprender a nadar lendo um livro. A teoria é uma coisa. A prática é outra completamente diferente. A higiene pessoal é mais um detalhe que te entrega. Você que está acostumado com banhos diários e produtos de higiene, provavelmente tem um cheiro diferente ou a ausência de cheiro comum para a época. O cheiro de sabonete industrial seria tão estranho quanto um perfume alienígena. E,
Inversamente, o cheiro de sujeira e suor dos outros, que você não está acostumado, pode fazê-lo reagir de forma estranha, denunciando sua origem. Lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo? Bom, ele não te ajudaria a se misturar, mas certamente te faria cheirar diferente. A mentalidade social da época é um obstáculo intransponível. As comunidades medievais eram unidas e desconfiavam de estranhos. Não havia grande fluxo de pessoas como nas cidades modernas. Um rosto novo era imediatamente notado e sua história seria questionada. Não há anonimato. Se você tentar se passar por um camponês, alguém perguntaria de qual propriedade você veio, quem é seu senhor ou onde está sua família. As mentiras seriam rapidamente descobertas e as consequências seriam severas, talvez até a morte. A sua ideia de ser discreto é um luxo que a Idade Média não oferece. E, por fim, a pressão constante de manter o disfarce é exaustiva. Cada palavra, cada gesto, cada expressão facial tem que ser calculada. Você não pode relaxar. O medo de ser descoberto paira sobre você como uma nuvem escura. A tensão constante te faria cometer erros. Um piscar de olhos, um sorriso inadequado, uma resposta atrasada, tudo isso poderia te entregar. Você não tem a resiliência mental para sustentar uma farsa tão elaborada em um ambiente tão hostil. A sua ideia de que poderia simplesmente se vestir diferente e agir normalmente é ingênua, e a realidade medieval prova que você não duraria um dia como assassino, muito menos como um mestre do disfarce. Com a farsa do disfarce desmascarada antes mesmo de começar, sua mente, acostumada a soluções rápidas e eficientes, se volta para a ideia de venenos. Ah, o veneno! Uma arma silenciosa, discreta, digna de um verdadeiro assassino. Você se lembra de histórias de intrigas palacianas, de boticários misteriosos e de poções letais. No seu mundo, um veneno estaria em um laboratório, sintetizado com precisão cirúrgica e administrado com uma seringa estéril. Aqui, na Idade Média, a realidade do veneno é bem diferente e o seu conhecimento moderno se revela mais uma vez uma grave desvantagem. Primeiro, a obtenção. Onde você conseguiria veneno? Não há farmácias com seções de substâncias tóxicas. Você teria que encontrar um herborista, uma bruxa local, ou talvez um alquimista. E essas pessoas não venderiam veneno para um estranho sem fazer inúmeras perguntas. A confiança era fundamental nessas transações, e você não tem nenhuma. Além disso, os venenos da época seriam baseados em plantas, minerais brutos ou secreções animais. A potência seria variável, a dosagem imprecisa e a forma de administração, bem, nada elegante. Você se lembra das embalagens seguras de medicamentos e da legislação rigorosa sobre substâncias controladas. Aqui, a regulamentação é a lei do mais forte. Historiadores ainda debatem sobre a real eficácia de muitos venenos medievais. Mas é certo que a maioria deles não era tão rápida ou indolor quanto se imagina. A identificação do veneno é um pesadelo. No seu mundo, um laboratório faria uma análise química. Aqui você teria que confiar na palavra de um estranho, ou pior, testá-lo em si mesmo ou em um animal, com consequências óbvias e brutais. Você não tem conhecimento de toxicologia medieval. Qual planta é letal? Qual cogumelo causa alucinações antes da morte? Qual dose é fatal? E qual causa apenas uma dor de estômago terrível? A linha entre remédio e veneno era tênue, e a diferença estava no conhecimento empírico que você não possui. Uma curiosidade: algumas plantas medievais, como a beladona, eram usadas tanto para fins medicinais quanto para envenenamento, dependendo da dose e do preparo. A administração do veneno é outro desafio. Como você faria Sir Callan ingerir o veneno? Colocá-lo em sua bebida é a opção mais óbvia, mas isso exigiria acesso direto a ele, sem ser notado. Você não tem um conta-gotas preciso.
Seria uma questão de despejar um pó suspeito ou um líquido lamacento em sua taça de vinho, o que certamente levantaria suspeitas. E se ele sentisse o gosto? Os venenos medievais eram frequentemente amargos ou tinham um odor forte. A ideia de injetar o veneno é impensável. Não há agulhas estéreis. E o ato de se aproximar o suficiente para esfaqueá-lo com uma agulha suja seria mais suicida do que um assassinato. E as pistas que você deixaria? No seu mundo, a polícia forense buscaria por digitais, fibras, DNA. Aqui, as pistas são mais brutas, mas não menos incriminadoras. Se você comprasse o veneno de alguém, essa pessoa poderia te denunciar. Se você o roubasse, as evidências do roubo levariam a você. Se o veneno fosse óbvio, como um líquido colorido, as pessoas notariam imediatamente. A ideia de que ninguém saberia é ingênua. Na Idade Média, as pessoas eram observadoras e a comunidade era uma rede de informações constante. O simples fato de alguém morrer de forma súbita e inexplicável levantaria suspeitas imediatas sobre qualquer um que estivesse por perto. Além disso, a reação ao veneno pode ser imprevisível. Sir Callan poderia agonizar por horas, gritando e atraindo a atenção de todos. Ele poderia ter um antídoto caseiro à mão ou talvez seu corpo reagisse de forma inesperada. O veneno não é uma bala mágica. Ele é uma aposta, e uma aposta muito arriscada. Você se lembra da precisão da medicina moderna, onde cada dose é calculada e cada efeito colateral é listado. Aqui, você está jogando roleta russa com a vida de outra pessoa e a sua própria. A falta de descarte seguro é outro ponto crítico. No seu mundo, você jogaria as evidências em um lixo reciclável ou as dissolveria em ácido. Aqui, você tem um frasco com um líquido suspeito ou um punhado de ervas venenosas. Onde você o jogaria sem deixar rastros? No rio, contaminando a água da vila? No chão, onde um animal poderia ingeri-lo? O simples ato de ter o veneno em sua posse já é uma evidência contra você. E o cheiro do veneno, se ele tiver um, pode impregnar suas roupas ou suas mãos, denunciando sua atividade. Por fim, a moralidade e as crenças da época. O uso de veneno era frequentemente associado à feitiçaria e ao mal, o que traria uma condenação ainda mais severa do que um assassinato honrável com uma espada. Se você fosse pego, as acusações seriam ainda mais graves e a punição ainda mais brutal. Não haveria um julgamento justo, apenas a fúria da multidão e a condenação da igreja. Você, que vive em um mundo secular e racional, seria confrontado com uma mentalidade onde a superstição e o medo do desconhecido governam. A sua tentativa de usar veneno não é um golpe de mestre, é um atestado da sua ingenuidade e da sua falta de compreensão da Idade Média. Você não duraria um dia como assassino medieval, e a ideia de venenos apenas aceleraria sua queda. Depois de todas as suas tentativas patéticas de disfarce e a ineficácia dos seus métodos de assassinato silenciosos, o momento da verdade se aproxima. Você precisa encontrar Sir Callan. No seu mundo, isso seria simples. Você faria uma ligação, checaria um calendário digital, ou talvez usaria um aplicativo para ver onde ele fez check-in. Na Idade Média, a busca pelo seu alvo é um ato de paciência exasperante e de pura, dolorosa observação manual. Você sente o suor frio escorrer pelas suas costas, não apenas pelo esforço físico, mas pela crescente ansiedade de que cada movimento seu seja um erro. Você se encontra novamente nas proximidades do moinho, o local indicado no pergaminho. O som rítmico das pedras moendo o grão, que antes era apenas um ruído de fundo, agora se torna um batimento cardíaco constante que ecoa a sua própria tensão. A área está cheia de gente, camponeses levando sacos de grão, mulheres lavando roupas no riacho próximo, crianças correndo e brincando. É um formigueiro de atividade humana, e cada rosto é um potencial par de olhos te observando. Não há como se esconder na multidão.
Porque na Idade Média, uma multidão era uma comunidade interconectada, não um aglomerado de estranhos anônimos. Sua estratégia, se é que pode ser chamada assim, é simplesmente observar. Você se senta em um tronco caído perto da borda do campo, tentando parecer desinteressado, mas seus olhos vasculham cada figura que se aproxima. Seus músculos estão tensos, prontos para qualquer movimento. A cada figura corpulenta que passa, seu coração dispara, e você tenta discernir o elmo de javali ou a barba ruiva que o pergaminho descreveu. Mas as descrições são vagas. Quantos homens corpulentos com barba ruiva existem nesta região? Provavelmente mais do que você gostaria. Uma curiosidade, muitos cavaleiros medievais usavam elmos distintivos, mas nem sempre eram consistentes com a imagem pública. A paciência é uma virtude que você, cidadão do século XXI, simplesmente não possui. Você está acostumado à gratificação instantânea, a informações que chegam em milissegundos. Esperar por horas, talvez dias, por uma única oportunidade parece uma eternidade. Seu corpo começa a protestar. Suas pernas doem de ficar sentado na mesma posição. Sua bexiga te lembra da inexistência de banheiros públicos, e a fome e a sede são distrações constantes. Você sente falta de um bom café, de um lanche rápido, de qualquer coisa que pudesse aliviar o desconforto. A vigilância social é implacável. As pessoas da aldeia notam você. Seus olhos seguem seus movimentos com uma curiosidade aberta, quase desarmante, mas que te faz sentir como um inseto sob uma lente de aumento. Quem é esse estranho? Por que ele está aqui? O que ele quer? São as perguntas não ditas que pairam no ar. Você tenta desviar o olhar, parecer natural, mas sua face, seu porte, tudo em você grita: não pertenço aqui. Historiadores ainda debatem sobre o quão intrusiva era a vida comunitária medieval, mas é inegável que a privacidade era um conceito moderno. O tempo é seu inimigo. Não há relógios de pulso nem cronômetros. O sol é seu único marcador. As horas se arrastam e o medo de perder o alvo é uma constante. E se Sir Cailan já passou? E se ele nem mesmo vier hoje? Você não tem como saber. A imprevisibilidade da vida medieval, onde os planos eram frequentemente alterados por eventos climáticos, doenças ou ataques, é algo que sua mente treinada para a eficiência não consegue processar. De repente, um grupo de cavaleiros se aproxima, levantando uma nuvem de poeira. Seus olhos se arregalam. Um deles é corpulento, com uma barba ruiva e um elmo que, sim, parece ter a forma de um javali. É ele, Sir Cailan. Sua presença é imponente e ele exala uma aura de autoridade e brutalidade. Ele ri alto com seus companheiros, um som áspero que ecoa no ar. Seu coração dispara, não de adrenalina heróica, mas de puro terror. A distância entre vocês é pequena, mas o espaço está cheio de guardas e curiosos. Você percebe que seu plano de simplesmente identificar o alvo era ingenuamente simples. Agora que ele está à vista, o que você faz? A ideia de se levantar e avançar em direção a ele, com seu punhal rudimentar, é uma loucura. Ele está cercado, armado, e você não tem nenhuma vantagem tática. A sua fantasia de assassino furtivo se choca com a realidade de um homem poderoso em seu próprio ambiente. A sua inabilidade para se misturar, para ser discreto, te condena. Você está exposto, visível e sem um plano de ação viável. O medo de ser notado por Sir Cailan ou por seus guardas é paralisante. Cada risada dele parece direcionada a você. Cada movimento dos guardas parece uma ameaça. Você sente o impulso de fugir, de desaparecer na floresta, mas sabe que isso só confirmaria suas suspeitas. Você está preso, um rato em uma ratoeira, e o que era para ser um simples ato de encontrar o alvo se transformou em um exercício excruciante de autoconsciência e vulnerabilidade.
O confronto é iminente e você não está preparado para ele de forma alguma. A visão de Sir Cailan, não mais uma vaga descrição em um pergaminho, mas uma presença imponente e visível, com seu elmo de javali e sua comitiva, congela o sangue em suas veias. O cenário não é um beco escuro e deserto, mas a luz do dia em um local movimentado. A ideia de um assassinato silencioso que persistia em sua mente como uma miragem evapora-se completamente. Não há mais como se esconder nas sombras, nem a chance de usar um veneno discreto. O confronto é a única realidade, e você, um produto do conforto moderno, sente o pânico real da situação. Você tenta pensar, desesperadamente, em alguma técnica de autodefesa que aprendeu em vídeos de YouTube ou em aulas esporádicas de alguma arte marcial. Mas o que vem à mente são movimentos fluidos e controlados, que não se aplicam a uma luta de vida ou morte com armas medievais. Sua postura, mais acostumada a digitar do que a brandir uma espada, é rígida e desajeitada. Suas mãos, que mal conseguem segurar o punhal rudimentar que você trouxe, agora parecem molho de macarrão. Você se lembra do seu amigo, que fazia cosplay de cavaleiro e falava sobre a importância da armadura e da estratégia de combate. Aquilo parecia uma brincadeira. Agora é uma lição de sobrevivência. Sir Cailan nota você, não de imediato, mas um de seus guardas, com olhos de águia e anos de experiência em detectar ameaças, aponta em sua direção. Você sente o olhar dele te atravessar e seu coração parece parar. O tempo desacelera, o barulho do moinho, os risos dos camponeses, tudo some. O que resta é o som acelerado da sua própria respiração e o pulsar ensurdecedor em seus ouvidos. A comitiva de Sir Cailan para e um silêncio tenso paira sobre o local. Você está no centro das atenções e não há onde correr. A sua inexperiência em combate é sua sentença de morte. Sir Cailan, um cavaleiro, é um homem treinado para a guerra desde a infância. Ele sabe usar uma espada, um machado, um escudo. Ele viveu e respirou combate por anos. Você, por outro lado, mal consegue levantar um peso na academia. A diferença entre vocês é a mesma entre um mouse de computador e uma espada medieval. Não há uma sequência de botões para vencer esta luta. É brutalidade, força e anos de treinamento que você não possui. Um fato curioso: muitos nobres medievais começavam seu treinamento militar por volta dos 7 anos de idade. Um dos guardas de Sir Cailan se aproxima com uma espada desembainhada. O brilho do metal no sol é ofuscante. Você se prepara para o impacto, mas não sabe o que fazer. Sua mente busca por uma estratégia de desarmamento, um golpe de sorte, mas tudo o que vem é um vazio. Você tenta mover seu corpo, mas ele não responde com a velocidade que você precisa. A sua mente, acostumada a simular perigos em videogames, não consegue processar o perigo real e imediato à sua frente. Historiadores ainda debatem sobre o quão justos eram os combates medievais, mas para você, a luta é completamente injusta. A brutalidade da Idade Média não é uma metáfora, é um fato. Um golpe de espada não é um corte limpo, é um trauma que pode decepar um membro, esmagar ossos. Não há analgésicos nem cirurgias de emergência para te salvar. Uma lesão séria significa uma morte lenta e dolorosa por infecção ou uma vida de incapacidade. O cheiro de suor e medo se mistura no ar enquanto o guarda avança. Você pode sentir o calor do sol em sua pele, mas a sensação é de frio. Seu punhal, que parecia tão ameaçador na sua mão no início, agora parece um brinquedo infantil. É pequeno, leve demais, e a sua inabilidade em usá-lo é gritante. A ideia de enfrentar um homem em armadura com essa faca de manteiga é absurda. Você percebe que sua vida está em jogo e não há como recarregar o jogo ou voltar a um ponto de salvamento. Esta é a vida real e as consequências são permanentes. A velocidade do confronto é esmagadora. Em filmes, as lutas são coreografadas e duram minutos.
Na realidade medieval, muitos confrontos eram resolvidos em segundos, com um único golpe decisivo. Você não tem tempo para reagir, para pensar, para planejar. Seu corpo é lento, desajeitado e sua mente está nublada pelo terror. Você se lembra de ter visto vídeos de simulações de combate medieval e como eles pareciam lentos, mas a adrenalina, o medo, o peso real das armas, tudo isso acelera a percepção do tempo. O guarda ergue a espada, o metal brilha novamente. Você fecha os olhos, esperando o impacto. A única coisa que você pode pensar é que no seu mundo, a maior ameaça era talvez uma multa de trânsito ou um prazo apertado no trabalho. Aqui, a morte é uma possibilidade muito real e muito próxima. A sua fantasia de assassino se transforma em um pesadelo de impotência e terror. Você não duraria um dia como assassino na Idade Média. Este confronto é a prova final, e sua vida, que você tanto subestimou em seu conforto moderno, agora está por um fio. Pelo milagre que sua mente moderna não consegue conceber, o golpe do guarda erra por pouco. Ou talvez ele apenas o acerte com a lateral da lâmina, mais para atordoar do que para matar. Você sente um impacto brutal, uma dor lancinante que o joga no chão lamacento. O gosto de terra e sangue metálico enche sua boca. A cacofonia de sons, gritos, o rangido do moinho, o relinchar de cavalos, retorna com força total. Mas agora a adrenalina bombeia em suas veias. Não o terror paralisante, mas um medo primitivo e instintivo de fuga. Sua vida, que segundos atrás parecia perdida, agora tem uma chance tênue. E você precisa se mover, rápido. Levantar-se é um ato de pura vontade. Seu corpo dói, sua cabeça lateja, mas o instinto de sobrevivência é mais forte. Você corre, não como um atleta olímpico, mas como um animal acuado, desajeitado e desesperado. Seus sapatos escorregam na lama e cada passo é uma luta. O ar gelado da Idade Média queima seus pulmões e o cheiro de palha e fumaça de turfa se mistura ao seu próprio suor e medo. Você não tem um destino em mente, apenas a necessidade visceral de se afastar daquele local, daquele cavaleiro e seus guardas. A ideia de uma fuga limpa é uma piada cruel. Não há carros esperando com o motor ligado, nem motocicletas para cortar caminho. Você está correndo a pé, em um terreno irregular e traiçoeiro. As estradas são de terra batida e os campos abertos oferecem pouca cobertura. Cada árvore, cada arbusto é uma oportunidade para se esconder ou um obstáculo para tropeçar. Você se lembra dos filmes onde os heróis saltavam sobre muros e deslizavam por telhados e sente a ironia da sua própria inabilidade. Sua perna, que talvez tenha um pequeno corte, já parece um peso morto. Historiadores ainda debatem sobre o quão eficazes eram as perseguições medievais a pé. Mas é certo que a persistência era a chave. A orientação é outro pesadelo. Você não tem GPS, nem bússola, nem o sol está em uma posição que possa te guiar. Você corre sem direção, esperando que cada curva do caminho o leve para longe da perseguição. A floresta, que parecia tão ameaçadora à noite, agora oferece um refúgio, mas também é um labirinto. Os sons dos seus perseguidores, latidos de cães, gritos distantes, parecem estar sempre mais próximos. Você está acostumado a rotas planejadas e à segurança de um caminho conhecido. Aqui, cada passo é uma aposta no desconhecido. A ocultação é uma arte que você não domina. Você tenta se enfiar entre arbustos, mas suas roupas são barulhentas e seu corpo é volumoso. A ideia de se fundir com a paisagem, como um caçador experiente faria, é impossível. Você se lembra de ter visto documentários sobre animais selvagens e como eles se camuflam. Você não tem essa habilidade inata. Cada vez que você se agacha, o cheiro de terra molhada e folhas podres o envolve, mas não o esconde. Uma curiosidade: alguns caçadores medievais usavam odores de animais ou folhagens específicas para mascarar seu cheiro.
A resiliência física é sua maior fraqueza. Você, que faz uma caminhada leve e considera isso um exercício, agora está em uma corrida de vida ou morte. Seus músculos queimam, seus pulmões ardem e a exaustão se instala rapidamente. A falta de hidratação e alimentação adequadas nas últimas horas se manifesta em cãibras e tontura. Você sente o corpo reclamar e cada passo parece um esforço hercúleo. A ideia de um pit stop para se recuperar é impensável. Seus perseguidores não esperarão. Ainda pior, a marca que você pode ter deixado para trás é um problema. Pegadas na lama, um pedaço de roupa preso em um arbusto, ou até mesmo o som de sua própria respiração ofegante, tudo isso pode ser uma pista para seus perseguidores. Na Idade Média, os rastreadores eram especialistas em ler o ambiente, e qualquer anomalia seria notada. Você, que nunca se preocupou em limpar a cena do crime, agora percebe o quão vulnerável você está. A psicologia da perseguição é brutal. Você se sente caçado como uma presa. Cada sombra, cada ruído distante é uma ameaça. A paranoia se instala e você começa a questionar se realmente está seguro. Você está acostumado a ter controle sobre sua vida, mas aqui você é completamente impotente. O medo de ser pego e as consequências disso é um fardo pesado que você carrega a cada passo. Por fim, a ausência de um refúgio seguro. Você não tem um esconderijo pré-planejado, uma casa segura para onde correr. Cada casa de camponês que você vê é um risco, pois eles podem te denunciar ou te atacar. As florestas, embora ofereçam cobertura, também são perigosas. Você é um pássaro sem ninho, e a sua fuga é uma corrida desesperada sem um destino claro. A sua vida moderna te ensinou a ter tudo sob controle. A Idade Média te ensina o caos e a impotência. Você não duraria um dia como assassino, e sua tentativa de fuga é apenas um adiamento do inevitável. Ainda ofegante, o coração batendo como um tambor de guerra, você se joga atrás de um aglomerado de arbustos, o corpo inteiro tremendo. A fuga inicial, impulsionada pelo puro pânico, deu lugar à dura realidade das suas consequências imediatas. No seu mundo, um incidente desses resultaria em chamadas para a polícia, sirenes e talvez uma perseguição de carro de alta velocidade que terminaria com você sendo preso ou, na pior das hipóteses, levado a um hospital com ferimentos leves. Aqui, na Idade Média, a lei é a vingança e as consequências são brutais e implacáveis. Não há direitos, nem advogados, nem a presunção de inocência. O silêncio que se segue à sua fuga é ainda mais aterrorizante do que o barulho da perseguição. Ele não é de paz, mas de uma caçada que se inicia. Você pode ouvir o latido dos cães, não os latidos amigáveis que você conhece, mas os de cães de caça, treinados para farejar presas humanas. O som se aproxima, depois se afasta, depois se aproxima novamente, como um pêndulo macabro. É o som da morte se movendo em sua direção. Você, que nunca teve que se preocupar com ser rastreado pelo cheiro, agora sente o pânico de saber que seu rastro é uma trilha aberta. Seus pulmões ardem a cada inspiração, e a dor no seu corpo é um lembrete constante da realidade do seu confronto. Você tenta controlar sua respiração, mas ela sai em lufadas ofegantes, abafadas apenas pelo medo. A notícia do seu ataque se espalharia como um incêndio em palha seca. Na Idade Média, não havia internet, mas as fofocas e os avisos viajavam incrivelmente rápido através de mensageiros, viajantes e o boca a boca. Em questão de horas, talvez menos, cada aldeia e cada propriedade nas redondezas de Sir Cailan estaria em alerta máximo. Descrições suas, mesmo que vagas, seriam divulgadas. As pessoas seriam instadas a procurar por um estranho desajeitado, de roupas esquisitas e com um sotaque peculiar. Você se lembra da velocidade das redes sociais e das notícias de última hora, mas aqui a rede é a comunidade e ela é implacável. Os sinos das igrejas,
que antes pareciam apenas um som pitoresco, agora podem ser um sinal de alerta, convocando os homens para a caçada. A mobilização para sua captura seria imediata e eficiente, à maneira medieval. Sir Cailan, sendo um cavaleiro, teria seus próprios homens armados, vassalos e talvez até mesmo o apoio de lordes vizinhos. Não haveria burocracia ou papelada. Homens a cavalo e a pé, armados com espadas, arcos e lanças, estariam varrendo a floresta e as estradas. Eles não estariam procurando para interrogar você. Eles estariam procurando para te capturar ou matar. A Idade Média não tinha prisões de segurança máxima como você conhece. As punições eram rápidas e muitas vezes fatais. Historiadores ainda debatem sobre o quão justos eram os julgamentos medievais, mas para um estranho acusado de atacar um cavaleiro, a chance de um julgamento justo seria praticamente nula. Apenas o boato de um ataque a um nobre já seria suficiente para justificar uma perseguição em larga escala, envolvendo até mesmo vilas vizinhas. Sua identidade de forasteiro é sua maior condenação. Você não tem uma família na região que possa te abrigar, nem um histórico conhecido que possa te dar credibilidade. Qualquer um que tentasse te ajudar, mesmo que por compaixão, estaria arriscando sua própria vida e a de sua família. Você é um pária, e a sociedade medieval não tinha tolerância para párias, especialmente aqueles que atacavam nobres. Um fato curioso sobre a Idade Média é que, em muitas comunidades rurais, a hospitalidade era uma virtude, mas apenas para viajantes conhecidos ou para aqueles com cartas de apresentação. Um estranho ferido e fugitivo seria visto com a mais profunda desconfiança e talvez até com superstição. A exposição é um perigo constante. Cada vez que você se move, cada vez que tenta procurar comida ou água, você corre o risco de ser visto. O ambiente rural, que parecia tão vasto e isolado, de repente se torna um espaço pequeno e claustrofóbico. Os camponeses que você viu trabalhando nos campos, antes apenas figurantes, agora são potenciais delatores. Eles conhecem cada trilha, cada esconderijo, e a eles seria fácil identificar um estranho em seu território. As estradas, que antes pareciam uma rota de fuga, agora são armadilhas abertas, vigiadas por olhos atentos. O céu, que antes era uma tela para seu sonho de ser um assassino, agora é um testemunha da sua vulnerabilidade, e cada nuvem passa como um juiz silencioso. A privação se instala de forma brutal. A fome, a sede, o frio ou o calor excessivo se tornam seus companheiros constantes. Você não tem comida, nem água potável, nem um abrigo seguro. Seu corpo, acostumado ao conforto e à abundância, começa a falhar miseravelmente. A falta de sono, o estresse constante, a dor do impacto anterior, tudo isso se soma para te esgotar. Você que vive em um mundo onde a conveniência é um direito, agora enfrenta uma realidade onde a sobrevivência é um privilégio que lhe está sendo duramente negado. Cada dor muscular, cada calafrio é um lembrete vívido de sua fragilidade física. Você pensa em um lanche rápido do seu mundo, um copo de água filtrada, e a nostalgia é quase tão dolorosa quanto a dor em seu corpo. Você percebe que sua tentativa de ser um assassino na Idade Média não terminou com um golpe limpo ou uma fuga bem-sucedida, mas com uma perseguição implacável e a certeza de que cada passo que você dá é um passo mais perto da sua captura. A Idade Média não perdoa a inaptidão. Ela não oferece segundas chances. Você não duraria um dia como assassino aqui. Você seria uma presa fácil, marcada para o abate, e a caçada que se inicia é a prova mais cruel disso. Seu corpo, que parecia tão capaz em seu mundo moderno, agora é um fardo pesado. Cada movimento um ato de pura e desesperada vontade. A terra sob seus pés não é mais apenas terra, é o chão da sua potencial derrota. Com o som dos latidos dos cães e os gritos distantes dos perseguidores ainda ecoando em seus ouvidos, a realidade da sobrevivência solitária
o atinge com força total. No seu mundo, estar sozinho significava liberdade, a chance de se isolar com seus pensamentos, talvez pedir uma pizza e maratonar sua série favorita. Aqui, estar sozinho é sinônimo de vulnerabilidade e perigo iminente. Você é uma peça de caça em um tabuleiro hostil e cada decisão errada pode ser a última. O primeiro instinto é encontrar um abrigo. A floresta densa e escura, que antes parecia uma ameaça, agora é sua única esperança de ocultação. Você se arrasta entre os arbustos, sentindo os galhos arranhando suas roupas e sua pele. O chão é irregular, úmido e cheio de obstáculos. Você se lembra das trilhas bem cuidadas dos parques em seu mundo e sente uma pontada de ironia. Aqui, cada passo é uma batalha contra a natureza indomável. A fome e a sede se tornam as suas novas obsessões. Seu estômago ronca, uma dor oca que ecoa seu desespero. Você está acostumado a ter comida e água à sua disposição, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aqui, a busca por sustento é uma tarefa árdua e perigosa. Você vasculha o chão em busca de frutas silvestres, mas não sabe quais são comestíveis e quais são venenosas. Cada baga parece uma roleta russa. A água é ainda mais problemática. Rios e riachos podem estar contaminados, e a ideia de beber água não tratada te causa náuseas. Você se lembra dos filtros de água portáteis, da água engarrafada, e sente um desejo quase insuportável de uma garrafa de água gelada. A exposição aos elementos é implacável. Se o sol está forte, o calor o esgota e o desidrata rapidamente. Se chove, a roupa molhada gruda em seu corpo e o frio penetra os ossos, ameaçando a hipotermia. As noites são as mais difíceis, com temperaturas despencando e o risco de animais selvagens. Você sente falta de um casaco impermeável, de um saco de dormir, de qualquer coisa que pudesse te proteger da natureza. O conforto térmico que você desfrutava em seu apartamento agora parece um luxo inatingível. A construção de um abrigo é uma habilidade que você não possui. No seu mundo, você montaria uma barraca em poucos minutos. Aqui, você teria que cortar galhos, empilhar pedras, construir algo que pudesse te proteger do vento e da chuva. É um trabalho extenuante e demorado, e você não tem as ferramentas certas, nem o conhecimento. Seu abrigo é um amontoado de folhas e galhos que oferece pouca proteção, mas é o melhor que você pode fazer. Historiadores ainda debatem a engenhosidade das construções temporárias medievais, mas para você é um mistério. A segurança pessoal é uma preocupação constante. Você está sozinho, sem armas eficazes, em um ambiente onde animais selvagens e bandidos são uma ameaça real. Cada ruído na floresta, cada sombra, faz seu coração disparar. Você tenta fazer uma fogueira para se aquecer e espantar os animais, mas acender o fogo com gravetos e pedras é uma tarefa hercúlea para suas mãos desacostumadas. A fumaça, que deveria ser um conforto, pode também te denunciar. Você se lembra dos seus sistemas de segurança em casa, do pânico de um alarme falso. Aqui, o alarme é real. A solidão começa a corroer sua mente. Você não tem ninguém para conversar, para compartilhar seus medos, para te dar esperança. A ausência de qualquer forma de comunicação com o seu mundo, ou mesmo com qualquer alma viva, é um fardo pesado. Você sente falta da familiaridade das vozes, da conexão humana. As horas se arrastam e o silêncio é quebrado apenas pelos sons da natureza, que agora parecem ameaçadores. Uma curiosidade. Em algumas sociedades medievais, o isolamento era considerado uma punição severa, comparável à prisão. A exaustão mental se soma à física. O estresse constante de ser caçado, a privação de sono, a fome, tudo isso turva sua mente. Sua capacidade de tomar decisões se deteriora. Você começa a ver coisas, a ouvir sons que não existem. A linha entre a realidade e a paranoia começa a se confundir.
Você, que usava aplicativos de meditação para gerenciar o estresse, agora está em um estado de alerta constante, sem alívio. Você percebe que a sobrevivência na Idade Média não é uma aventura. É uma luta implacável contra a natureza, contra a sociedade e contra seus próprios limites físicos e mentais. Você não duraria um dia como assassino, e a tentativa de sobreviver sozinho neste mundo hostil é um testemunho brutal de sua inaptidão. A solidão é um espelho, e nele você vê refletida a fragilidade da sua existência moderna em um tempo que não oferece piedade. Mesmo exausto, faminto e com o corpo dolorido, você não pode se permitir o luxo de parar. O som dos cães de caça, outrora distantes, agora parece mais próximo do que nunca. A verdade é que a perseguição persistente na Idade Média não é como nos filmes de ação, onde o vilão desiste após um tempo. Aqui, a honra de um cavaleiro, a reputação de uma família ou a simples teimosia rural significam que a caçada por você não terá fim até que você seja capturado ou morra. Você é uma mancha na honra de Sir Cailan, e ele não descansará até que essa mancha seja limpa. Você se força a seguir em frente, cada músculo protestando. Seus pés estão em carne viva dentro dos sapatos ásperos e o impacto de cada passo ressoa em seus joelhos e quadris. A floresta, que parecia um refúgio, agora se transforma em um labirinto opressor. Os galhos batem em seu rosto e as raízes expostas ameaçam fazê-lo cair a cada passo. Você está acostumado a rotas claras e sinalizadas. Aqui, a única rota é a que você consegue abrir com o próprio corpo, em meio à vegetação densa. A inteligência dos perseguidores é algo que você subestimou. Eles não contam com drones ou vigilância por satélite, mas são mestres em ler os sinais da natureza. Uma folha pisada, um galho quebrado, o cheiro de suor humano. Tudo isso é uma pista para eles. Os cães são incrivelmente eficazes, e sua capacidade de farejar um rastro humano, mesmo dias depois, é aterradora. Você se lembra de ter visto cães farejadores em aeroportos e como eles eram precisos. Aqui, eles são o seu pior pesadelo, e não estão procurando por drogas, mas por você. Ainda pior, a rede de informação rural é assustadoramente eficiente. Cada camponês que trabalha no campo, cada pastor com seu rebanho, cada viajante que passa por uma estrada, é um potencial par de olhos te observando. As notícias da sua fuga e da recompensa pela sua cabeça, ou mesmo pela sua simples denúncia, já teriam chegado a todas as vilas e aldeias da região. Você não pode se esconder em uma casa sem arriscar a vida da família que o abrigar, e ninguém arriscaria isso por um estranho. Uma curiosidade histórica. Em algumas regiões medievais, era comum que os viajantes fossem questionados sobre sua origem e destino ao entrar em uma nova aldeia, para evitar a entrada de forasteiros indesejados. A noite, que você esperaria que fosse um refúgio, apenas intensifica o terror. A escuridão total da Idade Média, sem luzes artificiais, torna cada movimento uma aposta perigosa. Você não pode ver o que está à sua frente, e o risco de cair em um buraco, tropeçar em uma rocha ou colidir com um animal selvagem é enorme. O frio noturno penetra seus ossos, e a falta de abrigo e calor faz você tremer incontrolavelmente. Seus sentidos estão aguçados pelo medo, mas a falta de visibilidade os torna quase inúteis. A mentalidade de caça de seus perseguidores é implacável. Eles não estão apenas seguindo ordens. Muitos deles estão buscando honra, vingança ou a recompensa. Eles não se cansam, não desistem e não têm as restrições éticas ou legais que você esperaria. Para eles, você é um criminoso e sua captura é uma questão de justiça, por mais brutal que ela possa ser. Historiadores ainda debatem sobre as motivações por trás das perseguições medievais, mas a honra e a vingança eram frequentemente fatores poderosos. A perda de esperança começa a se instalar. Cada passo que você dá
parece inútil. Você não tem para onde ir, ninguém para ajudar. A ideia de escapar parece cada vez mais fantasiosa. A exaustão mental é quase tão opressora quanto a física. Você começa a questionar a lógica da sua existência neste tempo, a validade da sua missão, a sua própria capacidade de sobreviver. A sua mente, acostumada a resolver problemas com um simples clique, agora se sente impotente diante de um desafio tão fundamental. Você percebe que a perseguição na Idade Média não é uma série de eventos isolados, mas uma constante, uma presença assustadora que se agarra a você como uma segunda pele. A ameaça não está em um futuro distante, está em cada sombra, em cada ruído distante, em cada passo que você dá. Você não duraria um dia como assassino aqui, porque a Idade Média, com sua persistência brutal e sua rede de vigilância orgânica, te alcançaria inevitavelmente. A cada passo arrastado pela floresta densa, a realidade do seu corpo, antes um instrumento de conveniência e lazer, agora se revela um fardo insuportável. A dor e a exaustão se tornam seus companheiros constantes, mais implacáveis do que qualquer perseguidor. No seu mundo, a dor era um incômodo a ser tratado com analgésicos e uma boa noite de sono. A exaustão era um sinal para pedir um café extra ou tirar um cochilo. Aqui, elas são estados de ser, uma tortura constante que corrói sua mente e seu corpo. Seus músculos, antes tonificados por sessões de academia e caminhadas controladas, agora ardem com uma dor surda e contínua. Cada fibra parece estar em protesto, queimando a cada movimento. As bolhas nos seus pés, que antes eram pequenas irritações, agora se abriram em feridas expostas, ensanguentando os sapatos e tornando cada passo um tormento. Você sente a água fria da lama penetrando nas feridas. E o risco de infecção, sem acesso a qualquer tipo de medicamento, é um fantasma constante pairando sobre você. Historiadores ainda debatem sobre o quão resistentes eram os camponeses medievais à dor. Mas é certo que a vida deles os preparava para um sofrimento físico que você nunca imaginou. A exaustão física é avassaladora. A falta de sono, a corrida constante, a fome e a sede, tudo isso drena suas energias. Sua mente, antes ágil e cheia de ideias, agora está nublada, com dificuldade para se concentrar. As árvores ao seu redor parecem dançar e você luta para manter o foco. A ideia de deitar e simplesmente desistir é tentadora, mas o som distante dos cães o força a continuar. Você, que estava acostumado a dormir em colchões ortopédicos e travesseiros de espuma, agora anseia por um pedaço de terra seca para descansar. A exaustão mental é ainda pior. O estresse constante de ser caçado, o medo da captura e da morte, a privação de qualquer conforto ou segurança, tudo isso pesa sobre sua mente. A paranoia se instala profundamente. Cada ruído na floresta, cada sombra, parece uma ameaça. Você começa a questionar sua própria sanidade, a capacidade de distinguir o real do imaginário. As imagens de seu mundo moderno, sua casa, seus amigos, sua família, piscam em sua mente, aumentando a sensação de desespero e isolamento. Uma curiosidade. Em algumas lendas medievais, a floresta era vista como um lugar onde a sanidade poderia ser perdida, e o terror de ser perseguido em seu seio era algo real. A desidratação é um problema crescente. Sua boca está seca, sua garganta arranha e sua cabeça lateja. Você se lembra das garrafas de água gelada que você bebia sem pensar, do luxo de uma torneira com água potável. Aqui, cada gota de água encontrada é um tesouro, e a incerteza de sua pureza é um risco que você precisa aceitar. O sol, que antes era uma fonte de calor bem-vinda, agora se torna um inimigo, queimando sua pele e acelerando a perda de líquidos. A fome é uma dor constante. Seu estômago contrai-se em espasmos dolorosos e a energia se esvai rapidamente. Você está operando com as últimas reservas do seu corpo e elas estão se esgotando.
A ideia de uma refeição quente e nutritiva é um sonho distante. E a realidade é que você teria sorte de encontrar um punhado de bagas não venenosas. A sua dieta balanceada, cheia de proteínas e vitaminas, agora é uma memória distante. A falta de higiene começa a afetar não apenas seu cheiro, mas sua saúde. O suor, a sujeira, as feridas abertas, tudo isso se torna um terreno fértil para infecções. O risco de doenças, que em seu mundo seria facilmente tratado com antibióticos, aqui é uma sentença de morte. Você se lembra da importância da lavagem das mãos, da desinfecção de feridas e sente um calafrio ao perceber o quão vulnerável você está. Historiadores ainda debatem a extensão das infecções secundárias nas batalhas e fugas medievais. Mas é certo que elas eram uma causa comum de morte. Você percebe que a resistência humana tem limites e você está se aproximando do seu. A vida moderna, com seus confortos e conveniências, o tornou mole, incapaz de suportar as privações extremas da Idade Média. Cada respiração é um esforço, cada passo uma batalha. Você não é um herói de ação, nem um sobrevivente experiente. Você é um homem comum, jogado em um pesadelo que não é o seu, e a dor e a exaustão são as ferramentas que a Idade Média usa para te quebrar. Você não duraria um dia como assassino aqui. Você seria derrotado pela simples e brutal realidade da sua própria fragilidade física e mental. Com cada fibra do seu corpo em protesto, a mente nublada pela dor e a exaustão, você tropeça em uma clareira na floresta. O som dos cães está inconfundivelmente próximo agora, e as vozes dos seus perseguidores soam nítidas demais. Esta é a linha final. Não há mais para onde ir, nenhuma trilha a seguir, nenhum esconderijo possível. A sua jornada como um assassino na Idade Média chega ao seu inevitável e brutal desfecho. Você, acostumado a ter inúmeras opções e soluções para cada problema, agora se vê diante de um beco sem saída. Você desaba contra o tronco de uma árvore antiga, sentindo a casca áspera e fria contra suas costas. Seus pulmões arfam dolorosamente e cada respiração é um esforço hercúleo. A dor nas suas pernas e pés é excruciante, um lembrete constante da distância insana que você percorreu. A exaustão é tão profunda que você mal consegue manter os olhos abertos. Mas o medo, um medo primordial e avassalador, o impede de ceder ao sono. A sua mente, antes tão cheia de estratégias modernas, agora está vazia, exceto pela consciência iminente da sua falha. Os sons da perseguição se tornam ensurdecedores. Os cães irrompem da vegetação densa, seus latidos ferozes preenchendo o ar. Seus olhos encontram os olhos brilhantes e famintos dos animais, e você sente um arrepio gélido percorrer sua espinha. Atrás deles surgem os homens de Sir Cailan, suas armaduras brilhando fracamente sob a luz filtrada da floresta. Eles não parecem cansados, nem sequer ofegantes. Para eles, esta é apenas mais uma caçada, e você é a presa. A frieza profissional em seus rostos é mais assustadora do que qualquer raiva explícita. A realidade da sua inaptidão medieval se instala com uma clareza dolorosa. Você não é um assassino, nunca foi. Suas habilidades modernas, seus conhecimentos tecnológicos, sua própria mentalidade de conforto e conveniência, tudo isso o tornou um fracasso absoluto neste mundo brutal. Você não tinha a força física, a resistência, a adaptabilidade ou a crueldade necessárias para sobreviver, muito menos para ter sucesso como um assassino. A Idade Média é um juiz implacável e a sua sentença é clara. Você não duraria um dia. Você percebe que a ideia de ser um assassino em um videogame ou filme era uma fantasia perigosa. A vida real, especialmente em um período tão implacável, não oferece pontos de recarga ou segundas chances. Cada decisão tem consequências irreversíveis, e o erro é punido com a morte. O seu corpo, que você tanto cuidou e protegeu em seu mundo, agora está quebrado, sujo
e à beira do colapso. A sua mente, acostumada à estimulação constante e ao controle, está sobrecarregada pelo terror e pela impotência. Os homens se aproximam, suas sombras se estendendo sobre você como um presságio. A lâmina de uma espada brilha na mão de um deles, refletindo a pouca luz que penetra a copa das árvores. Não há negociação, não há apelo. A justiça medieval é rápida e brutal, e você está prestes a experimentá-la em primeira mão. Você não tem defesa, nem energia para lutar. A desistência não é uma escolha, mas uma inevitabilidade. A solidão é seu último e mais amargo companheiro. Ninguém sabe onde você está, ninguém virá te salvar. As pessoas do seu mundo continuam suas vidas, alheias ao seu tormento. Você é uma nota de rodapé esquecida na história, um viajante do tempo que não conseguiu se adaptar. A sua existência aqui é um erro, e o fim é a correção desse erro. E então, em meio à dor e ao desespero, surge uma estranha sensação de calma. Não é resignação, mas uma aceitação forçada da sua realidade. Você não é um herói, nem um vilão. Você é apenas um homem moderno, perdido em um tempo que o rejeitou. A sua incapacidade de sobreviver é a prova final de que a Idade Média é um lugar para os fortes, para os brutais, para os adaptados. E você, com todas as suas conveniências e tecnologias, não é nenhum deles. Você está aqui, neste momento final, e a única coisa que resta é aceitar o seu destino. Você está aqui, deitado na grama orvalhada da floresta, e o som dos cães e das vozes agora parece se dissipar suavemente. As sombras das árvores dançam sobre você, mas não há mais ameaça nelas, apenas a quietude da noite que se aprofunda. Sinta o frescor do ar em seu rosto, o cheiro de terra e de folhas úmidas que se mistura em uma fragrância calma e natural. Seus músculos, antes tensos e doloridos, começam a relaxar, liberando a exaustão acumulada em ondas suaves por todo o seu corpo. Não há mais pressa nem medo, apenas a tranquilidade da natureza que o envolve. As luzes bruxuleantes das estrelas começam a surgir entre as folhas das árvores, pontos de luz prateada que parecem piscar uma mensagem de paz. Imagine-se flutuando, leve e sem peso, como uma folha que se desprende de um galho e desce suavemente até o chão macio. Deixe que os sons da floresta, o sussurro do vento entre as árvores, o canto distante de um grilo, o murmúrio suave de um riacho invisível, embalem você. Cada som é uma nota em uma canção de ninar que o convida a descansar profundamente. Seus pensamentos se tornam mais lentos, as preocupações do dia se esvaem como névoa matinal. Você está seguro, completamente seguro, e não há nada a temer neste momento. Apenas a calma, a paz e a promessa de um sono profundo e reparador. Deixe que a respiração se torne mais lenta e profunda, enchendo seus pulmões com o ar puro da noite e relaxando cada parte do seu ser. Sinta o calor suave que começa a se espalhar pelo seu corpo, uma sensação de conforto e bem-estar que o envolve completamente. Imagine um céu estrelado se estendendo infinitamente acima de você, um cobertor de veludo azul escuro salpicado de diamantes. Não há luzes da cidade para obscurecer essa visão magnífica. Cada estrela é um pequeno ponto de esperança, lembrando-o da vastidão do universo e da sua própria pequenez tranquila. Permita que essa imagem o preencha, trazendo uma sensação de serenidade e de que tudo está exatamente como deveria estar. O mundo lá fora pode esperar. Agora é hora de descansar, de mergulhar na quietude da noite e de se entregar ao sono.